Eu penso que tu passas a perceber melhor a lógica das redes sociais quando tu passas do polo consumidor para o polo produtor. E por que isso? Porque a lógica mesmo, para quem não sabe, das redes sociais, é de fato te manter o máximo de tempo aqui dentro. E por que eles querem te manter o máximo de tempo aqui dentro? Eles, o algoritmo, né, toda a inteligência por trás disso. Por que eles querem te manter o máximo de tempo aqui dentro? Porque assim eles conseguem coletar o máximo de dados sobre ti. E o máximo de dados, leia-se os teus padrões comportamentais. A maneira como tu consomes conteúdo. De que tipo de conteúdo tu gostas. Então, quanto mais tempo tu passas aqui dentro, mais dados comportamentais de consumo ele obtém de ti. Então, portanto, todos os processos de, no final, compra, ou seja, porque ao fim e ao cabo o que ele quer é, de fato, tirar dinheiro de ti. Te usar como um produto para que, lá na frente, informação, tu estás a produzir informação. Dados. E isso que, de fato, gera a venda lá à frente. E aí tu passas a comprar, tu passas a consumir coisas que tu nem percebes o porquê de tu estares a querer aquele produto, aquele item, aquele serviço e não o outro. Existe uma técnica de indução muito clara, uma vez que eles possuem, inclusive, mais dados do que tu possuis sobre ti mesmo, né? Sobre ti mesmo. Então ele percebe esses padrões de consumo e pronto. A lógica é, vamos mantê-lo o máximo de tempo aqui dentro. Então assim, é algo circular, não é? Tu consomes, ele percebe o que tu consomes, aquilo que tu gostas, aquilo que te faz agir, seja em forma de comentário, seja enfim, dar like em alguma cena qualquer, seja em partilhar qualquer coisa. E aí ele vai percebendo o que de fato fez com que tu saísses da passividade extrema e tu agisses. E aí então ele percebe naquele gatilho que, ora bem, é aquilo que o faz agir. Então, portanto, ele cria mecanismos de maneira que te usa como dados para que mais à frente todos os processos de venda sejam mais facilitados. Então, a minha proposta de fato é tu inverteres o polo. Tenta tu inverter o polo. Quando tu sais, por exemplo, de um polo consumidor para um polo produtor, ou, melhor dizendo, de um polo passivo para um polo ativo. E aí tu começa a perceber a lógica por trás disso. Né? E aí tu começa a perceber, por exemplo, que as pessoas vivem em constante sobressalto. Constante sobressalto e com um senso de urgência sempre à flor da pele. Porque se tu fores perceber, por exemplo, a lógica dos conteúdos atuais, né, tu estás sempre ali com o teu senso de urgência à flor da pele. Não, isso vai acabar, isso vai terminar, tenho que fazer agora, tenho que consumir agora e assim por diante. Stories de 24 horas. Conteúdos curtos de vídeos de 30 segundos, 45 segundos, 15 segundos. Ou seja, tu estás sempre num constante sobressalto e com o teu senso de urgência sempre à flor da pele. E isso cria um looping mental infinito, em que tu não consegues sair. Eu lembro daquele filme do Doctor Strange, quando ele cai, né? Penso eu que é no final do filme, né? Quando ele cai ali naquele looping infinito e ele passa a voltar sempre para o mesmo sítio, no tempo, né? Ele não consegue sair daquele looping infinito. Então é justamente isso. Os algoritmos, eles criam essa tendência. E isso te consome de todas as formas. E aí quando tu pensas que se tu não pagas por algo, tu és o produto. Se tu não pagas por um produto, tu és o produto. Ou seja, os teus padrões comportamentais estão a ser usados para que o máximo de dados sejam coletados, e o máximo de dados a serem coletados, os processos tornam-se muito mais fáceis, facilitados. Quando se quer fazer uma venda, quando se quer apresentar um produto para ti, e assim por diante. Então tu estás a ser usado como um produto, como um meio. Nada de graça, nada de graça. There's no free money, dizia Milton Friedman. There's no free money. Então, é justamente essa ideia, e é curiosa porque exatamente isso, quando tu mudas o polo, tu passas a fazer a engenharia reversa, tu passas a caminhar em sentido contrário àquilo que te fez consumir, àquilo que te fez comprar. E é por isso que eu chamo toda a gente a fazer
esse exercício, né? Esse exercício do sair do polo consumidor e ir para o polo produtor, e ir para o polo produtor. E é muito interessante, uma vez um influenciador norte-americano barra inglês, o Andrew Tate, ele disse a seguinte frase, de que para que tu tenhas sucesso aqui, tu tens que desenvolver uma certa adicção à produção e não ao consumo. Tu deves desenvolver uma adicção, um certo vício em produzir e não em consumir. Então, justamente, ele traz essa ideia de que quando tu invertes o polo, tu deixas de ter uma visão míope sobre o processo. Ou seja, uma visão passiva do consumidor, e tu passas a enxergar como um todo a lógica mesmo daquilo que tu estás a usar. Tu deixas de ter uma visão míope. Uma outra coisa, como eu disse, tu passas a fazer uma engenharia reversa. E tu passas com isso, por exemplo, a perceber exatamente as tuas próprias motivações. Tu passas a conhecer melhor aquilo que te motiva a consumir e a comprar. E não só a ti. Tu passas a perceber lógicas mercadológicas, lógicas de mercado e comportamentais de consumo, não só tuas, mas das pessoas. Pelo simples facto de tu estares a inverter o polo, de tu estares a sair de um polo comportamental passivo para um polo de ativo, né? Onde tu produzes a coisa, em vez de tu receberes a coisa de maneira passiva e inconsciente. Então, só de tu fazeres esse mínimo trabalho, esse mínimo esforço de tu estares ali a produzir algo, é como se tu tivesses a tomar o controle de volta, né, da tua consciência e da tua visão e dos teus padrões de comportamento, inclusive. Porque, como eu disse, tu passa a perceber coisas que, no processo, tu não percebias antes. Passava despercebido. Porque tu estavas só... Tu abres ali uma rede social e tu esperas para ver aquilo, basta tu perceber. Né? E é o comportamento normal de 98% das pessoas. Né? Quando elas abrem uma rede social, elas não estão a abrir com o intuito de, ora bem, eu vou abrir para buscar por isso, por essa informação, porque eu quero ver esse vídeo, isso e aquilo. Não, eles abrem de maneira extremamente randômica, aleatória. Tu abres ali e, de maneira passiva, tu esperas para ver aquilo que o algoritmo irá te entregar. Tu esperas para ver aquilo que a rede social vai te entregar. Tu esperas, vamos ver aqui o que vai me entregar. E aí tu começas a perceber que tu vais de um para o outro, que ao fim e ao cabo tu não consomes nada. Tu consomes tudo e não consomes nada. Tu consomes tudo, mas tu não aprendes nada. Porque tudo não passa de uma camada de dopaminas, é um acúmulo, é uma empilhagem de dopamina. Tu vais empilhando dopamina no cérebro da pessoa, e de maneira extremamente inconsciente, ela vai entrando num looping mental em que é difícil de quebrar. É difícil de quebrar. São, de fato, muitos especialistas, não é, em psicologia humana, comportamental humana, que criam essas lógicas algorítmicas. Não é qualquer pessoa. São pessoas, de fato, muito preparadas, né, especialistas em comportamento humano. Não é à toa. A coisa não é feita de maneira aleatória. Não é à toa. A coisa é muito bem pensada, justamente para te aprisionar e para te deixar o máximo passível e passivo possível.